Queridos irmãos, 31 de outubro de 1517, hoje completa 506 anos da Reforma Protestante, em que nós celebramos, sim, nós celebramos com alegria, nós celebramos com boa lembrança, porque ela tem, sim, conexões conosco, com a nossa geração, com a igreja cristã, com a igreja que hoje segue firme no Santo Evangelho. A história é interessante porque Lutero foi um monge agostiniano que, provocado por uma superstição, acreditava muito no juízo de Deus, caindo de várias formas, devido à ignorância em que vivia em seu tempo. Mas uma vez que foi acometido por uma tempestade, fez um juramento a uma santa padroeira da sua região e disse que, se ele escapasse, ele iria para o convento. E foi. E lá ele seguiu o seu caminho, contrariando seu pai. Mas a história vai seguir, queridos irmãos, de forma muito interessante, porque já monge, já preparado academicamente, Lutero faz uma visita a Roma e vai perceber a maneira extravagante com que a igreja, os oficiais da igreja, papa, padres, bispos, se conduzem naqueles dias, naquela visita que ele fez a Roma, que era como se fosse estar visitando lá o Santo dos Santos para a época, porque assim era a visão que muitas pessoas tinham de Roma. Mas ali chegando, vendo a maneira como as coisas se conduziam, ele volta para sua terra, para a Alemanha, ele volta com um coração abatido, decepcionado, triste, e dessa forma ele vai seguir sua vida. No entanto, ele vai perceber por meio das Escrituras, claro que é ajudado por pessoas que Deus botou na sua vida, verdades que vão ser cruciais para a sua vida e a maneira como ele vai crer e como ele vai influenciar muitas pessoas até a nossa geração. Ele vai ler, estudar a Epístola aos Romanos, depois de ter feito vários estudos nas Escrituras para sua capela. Ele vai se encontrar com Romanos 1:16 e 17, que diz: pois o justo viverá pela fé. E é óbvio que isso contrariava completamente as práticas de indulgência que nos seus dias a igreja já mantinha, que era vender perdão para aqueles que, em seus desesperos, seja de morte, seja de doença, recorriam aos bispos, à igreja, ao papado, pedindo absolvição dos seus pecados, e até eles davam terras, fazendas, davam suas riquezas, seus tesouros, em nome de uma partida, de uma morte tranquila ou em paz. E assim Lutero começou a ver que isso era contrário às Escrituras, que nada tinha a ver com a verdadeira fé, com a verdadeira mensagem do Cristo crucificado dos Evangelhos. E a partir daí, foi no dia 31 de outubro de 1517 que ele vai afixar na porta da capela do castelo, lá em Wittenberg, suas 95 teses de manifesto contrário à forma de vida, de conduta, de crença, de comportamento que ele via, que ele tinha observado em todo aquele ambiente da sua religiosidade católica a qual vivia. E foi a partir dali que ele começou a sofrer algumas sanções, algumas perseguições, algumas inquirições. Então ele vai se apresentar para o grande líder do Império Sacro-Germânico naqueles dias, e dessa forma, queridos irmãos, ele vai ter que defender seu ponto de vista ou negar. Botaram todos os seus livros, todos os suas edições, material publicado diante de todos, e ali começou o acusador a abordar as coisas que Lutero havia escrito, que contrariava a sé romana. E diante de tantas coisas, o próprio imperador ficou abismado como é que alguém poderia ter produzido tanta literatura em tão pouco tempo. Mas a acusação veio e Lutero teve que dizer para o príncipe, para o rei, para o imperador, que seus escritos se dividiam em 3 áreas. E ele vai alistar as 3 áreas e ele vai falar que talvez tenha se pronunciado de alguma forma que pode ter sido exagerada, mas ele não pode ser alguém que vai desfazer o que disse, a menos que seja convencido pelas Escrituras Sagradas, especialmente em matéria de fé,
de convicção religiosa, ele não pode abrir mão, a menos que seja convencido pela razão, pela mente e pelas Santas Escrituras. E disso não poderia se retratar. E que Deus me ajude, dizia ele em suas palavras. E assim, queridos irmãos, Lutero sai daquela reunião sob os olhares odiosos de todos aqueles presentes ali que queriam o seu julgamento e condenação, mas Lutero sofre um rapto de um amigo seu, em que o leva forçosamente das mãos dos seus algozes para o castelo, e ali ele vai ficar exilado 2 anos sob os cuidados do príncipe da Saxônia, Frederico IV, e ali ele vai produzir mais literatura, escrever cartas, produzir livros, e ele vai traduzir o Novo Testamento do grego para o alemão, e assim a Bíblia vai para a língua do povo, na linguagem do povo, nos níveis de entendimento do povo. E é aí onde nós podemos ver a grande conexão da Reforma Protestante conosco, em que a Bíblia é colocada na mão do homem, na sua linguagem nativa, e ele tem o direito de ler, de meditar, de estudar, e dessa forma ele e ela, tanto o homem como a mulher, o jovem e a criança, além da alfabetização, além da instrução natural necessária para a vida, eles poderem meditar no livro de Deus, no livro santo, o livro da vida, e encontrarem ali a iluminação que vem pelo Espírito Santo, para que tenham suas mentes esclarecidas e possam ser por Deus impulsionados ao arrependimento, irem aos pés de Jesus clamando por salvação, por absolvição, por perdão, como assim Lutero um dia encontrou exatamente no livro que lhe estava à disposição. É óbvio que isso lhe trouxe muitos problemas, mas em síntese, queridos irmãos, podemos guardar da Reforma a liberdade que temos de ter uma Bíblia em nossa mão e dessa forma transmiti-la, anunciá-la e distribuí-la, seja na forma pregada, como sobretudo na vivida, como também no seu livro, no material gráfico, editorial, que é dar uma Bíblia de presente para alguém e permitir com que essa pessoa tenha acesso à verdade, por ela guie sua vida e chegue aos pés do Salvador. Que o Senhor abençoe, que essa síntese te impulsione a ser um propagador da verdade do Evangelho, que foi esse o grande legado que até hoje nós podemos olhar para trás e dizer que foi a maior das heranças, e todas as demais heranças que hoje temos veio dessa, que é a principal, ter na nossa mão o livro santo, o livro de Deus, a mensagem do Evangelho, a mensagem do Messias, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, revelado para nós por meio da Santa Escritura, como Jesus disse: passarão os céus e a terra, porém a minha palavra não passará. E certamente ainda faltam pessoas no mundo afora, e talvez perto de nós, de necessitados de ouvirem o Evangelho. É com você e comigo agora esse dever de levar a palavra na língua que já está disponível para os nossos parentes e amigos, tornar a palavra de Deus acessível a eles e nos lembrar, como hoje fazemos, desse grande legado, dessa grande herança que é a Reforma Protestante, a reforma que trouxe modificações para os costumes dos povos, especialmente do Ocidente, para que a palavra de Deus pudesse moldar as mentes e os corações dos homens, especialmente para esse fim dos tempos. Que o Senhor abençoe a amada igreja e que essa síntese traga para você um impulsionar da sua vocação, que é transmitir o Evangelho. Deus te abençoe.